ser humano é. Aleluia, Jesus. Então, depois da entrada do pecado no mundo, a condição atual do homem ela é obscura e é tenebrosa, é assustadora. Se você enxergasse da perspectiva de Deus, você se arrepiaria dos pés à cabeça. Como disse um determinado pastor chamado Gabriel de Oliveira Porto, ele diz: a natureza humana foi corrompida. O homem, antes, ele tinha um livre-arbítrio pleno e era totalmente capaz de resistir contra o mal. Agora, no atual estado, ele teve a sua natureza e a sua vontade escravizados pelo pecado. O pecado, irmãos, ele se alastrou como um câncer, afetando cada parte constituinte do ser humano. O ser humano ele é formado por 3 partes: espírito, alma e corpo. O espírito, que é aquela parte que se comunica com Deus, não é? Eu oro em espírito. O espírito, essa parte que se comunica com Deus, perdeu a comunhão com Ele quando o pecado entrou no mundo. O homem não se comunicou mais com Deus. O espírito também, irmãos, é aquela voz da consciência que distingue o bem do mal. Ela funciona como um juiz das ações humanas. Ora, ela nos acusa. Ei, você não deveria ter feito isso, viu? Tem aquela dor na consciência. Ora, ela nos defende, dizendo: ó, você fez o que era certo. No entanto, irmãos, com a corrupção do pecado, o espírito ele perdeu a sua influência e ficou enfraquecido, ao ser ignorado e suprimido com os maus hábitos pecaminosos dos homens. Você, quantas vezes a sua consciência lhe acusou de algo, mas mesmo assim você violou a sua consciência? Sua consciência diz: é errado, mas mesmo assim você faz. Quantas vezes o ser humano não já fez isso? Só que o ser humano já fez isso tantas vezes. Há pessoas que já fez isso tantas vezes que ele nem sente mais o seu espírito lhe acusando. Ele nem se incomoda mais com o seu pecado. Por isso que há pessoas que vivem normal, alegre, satisfeito com a sua vida no pecado, na prostituição. Ele vive nas drogas e nem se sente culpado por isso. Ele vive na violência, na maldade, na mentira. Ele chega no mercado: eu vou comprar, tal dia eu lhe pago. Chega o dia, nada. É enganador. Ele é um mentiroso. E ele nem se sente mal com essas coisas. O espírito já não acusa mais. A corrupção do pecado é terrível, irmãos. Depois do espírito, o ser humano tem o quê? Uma alma. A alma, ela é a sede das emoções e das vontades do ser humano. Quando você tem um desejo, seja lá de tomar sorvete, de escutar uma música, assistir um filme, essa vontade vem da alma. Ela é a sede das emoções e das vontades. Quando você está triste, é a sua alma que está triste. E o que aconteceu com o pecado? A alma, após o enfraquecimento do espírito, ela exerceu o domínio, desejando todos os prazeres físicos e pecaminosos. E o corpo, ele também foi afetado. Foi corrompido pelo pecado. O corpo, por sua vez, ele se submeteu à vontade da alma para satisfazer todos os seus desejos. A alma diz: eu tenho desejo de prostituição. E ela faz isso por meio de quê? Do corpo. O corpo se submeteu à alma. Então o pecado, ele afetou o espírito, afetou a alma e afetou o corpo. Roubo, violência, prostituição, todo tipo de pecado é cometido por meio do corpo. O homem, então, ele se tornou mau e depravado. Abra por gentileza a sua Bíblia em Romanos, o capítulo 1. Romanos,
o capítulo 1, o versículo 24. Olha aqui, irmãos. As três partes do homem sendo afetadas com o pecado. Por isso também, Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso também, Deus entregou o ser humano, a humanidade pecadora, às concupiscências, ou seja, aos desejos de seus corações, ou seja, da alma. Os desejos da alma, aqui é mencionado como coração. Deus entregou os seres humanos aos desejos da sua alma. Olha o que a alma fez agora com o corpo. A imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. O corpo se submetendo ao desejo da alma, entregando-se ao pecado. Aí o versículo 26 agora de Romanos, olha só o que Paulo vai dizer. Por isso Deus os abandonou a humanidade às suas paixões infames. Por quê? Porque até as mulheres, elas mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Versículo 27. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. A alma desejou, o corpo se submeteu, e o que aconteceu? Deus entregou as paixões da alma. Quais são as paixões da alma aqui? Os desejos homoafetivos. Mulheres desejando mulheres. Homens desejando homens e querendo se envolver sexualmente com homens. Mas parou por aqui? Não. Não. Olha só o que o pecado fez, irmãos. Corrompeu o que era natural. Deus criou macho, criou fêmea. Disse, essa daqui é carne da sua carne. Reconheça que ela é uma com você. O que foi que o pecado fez? Corrompeu o casamento. Traição, infidelidade. Tudo que Deus criou, o natural, tornou-se agora, foi corrompido e tornou-se aberrante. Deus criou um casal que deveria amar um ao outro e ser fiel. O que há? Contendas, divórcios e traições. Deus criou um homem e uma mulher, um para o outro. O que há? A corrupção. Mulher deseja mulher e homem deseja homem. Corrupção do que Deus criou como natural. Olha só o versículo agora, 28. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, o que aconteceu? Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem as coisas que não convêm. Olha só a corrupção do ser humano. O que aconteceu? Versículo 29, eles estão cheios de toda iniquidade, cheios de todo pecado, de fornicação, relação sexual fora do casamento. Olha só, cheios de malícia, avareza, pessoas que amam o dinheiro, cheios de maldade, cheios de toda, cheios de inveja, homicídios. É essa corrupção que há no ser humano, cheio de maldade, homicídio, prostituição, homicídio, irmãos. Você já ouviu aquela famosa frase, o meu corpo é minhas regras? É uma frase bonita para permitir o homicídio, o assassinato de crianças no ventre materno. É isso que está no coração da humanidade. Isso parece normal para o ímpio. Ele é irregenerado.
está com sua natureza corrompida. Contenda, engano. Quantas pessoas enganando as outras. E malignidade. Olha o versículo 30. Sendo murmuradores. Quantas pessoas não são gratas pela vontade de Deus em suas vidas, pelos seus empregos, por aquilo que Deus lhe dá, vivem a vida para murmurar. São difamadores, aborrecedores de Deus. Eles falam com a boca, eu amo a Deus, mas eles têm ódio em seus corações de Deus. Eles têm um Deus próprio, e o Deus próprio eles gostam, porque é o Deus que permite o pecado deles. Aleluia. Eles amam esse Deus, mas o Deus verdadeiro eles odeiam, aborrecem esse Deus. Olha só, eles são injuriadores, são soberbos, são presunçosos, atrevidos, são inventores de males. Quando a gente diz, já basta esses males, aí ele inventa um novo, o ser humano inventa um novo. Eles são desobedientes aos pais e mães, são loucos, infiéis nos contratos. Tal dia eu resolvo acordo com você, mas é infiel. Olha, sem afeto natural, não tem afeição pelo próximo, irreconciliáveis e sem misericórdia. Glória a Deus. Não tem misericórdia e não é reconciliável. Quer saber não? Quer saber não? Me perdoe, sai pra lá. Não há misericórdia e nem reconciliação. Esse é o terrível estado do ser humano. E agora o espírito sendo afetado. No versículo 32 diz: os quais, conhecendo o juízo de Deus, por meio do seu espírito, eles conhecem isso. O que é certo, o que é errado. E o que é errado eles vão ter punição se infringir. Mas eles conhecendo o juízo de Deus. Qual é o juízo de Deus que eles conhecem? De que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Eles conhecem o juízo de Deus. As suas consciências dizem, isso aqui é errado. Mas mesmo assim ele viola. Viola tanto a ponto do espírito não ter mais nem força para acusar aquilo ali. Não faz mais nem efeito nele. Eles conhecem que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Mas eles estão tão corrompidos em sua natureza que não somente fazem essas coisas, mas também consentem aos que fazem isto. Aleluia. Este é o triste estado em que o homem se encontra. A corrupção do pecado do homem regenerado, irmãos, ela é tão grande que se não fosse a graça de Deus, o homem ele atingiria o estado máximo de maldade. Se não fosse a graça de Deus, Deus colocou algumas barreiras que retardam, desaceleram o efeito de intensificação da corrupção humana. Quando você vê alguém, um ímpio dando esmolas, quando você vê um ímpio defendendo, salvando uma vida, isso é porque a graça de Deus não permitiu que ele chegasse a uma intensidade tão grande que ele fosse semelhante a um demônio em sua maldade. Aleluia, Jesus. Por causa da graça de Deus, Deus colocou algumas barreiras que vai desacelerar esse processo. Entenda, não vai impedir, vai apenas desacelerar. Quais foram? Primeiro, a imagem de Deus no homem. É uma barreira que retarda o processo de intensificação da corrupção e maldade humana. A imagem de Deus no homem. O homem ele é um ser moral, conhecedor do bem e do mal e guiado pela sua consciência. Essa é uma das barreiras. Às vezes a consciência diz, não faça, isso é errado. E ele, às vezes, aceita a sua consciência. Mas mesmo assim, isso não impede totalmente, porque ele viola ainda a sua consciência. Mas isso retarda o processo. Outro
as leis, elas regulam o comportamento humano e combatem a maldade humana. Matou, tem prisão, tem cadeia, né? Você vai ser julgado pelo seu crime. E isso ajuda de certa forma. Mas resolveu o problema? Tem assassinato ainda hoje? Tem estupro ainda hoje? Somente desacelera. Outro, a educação. A educação, ela ensina o ser humano a ser um ser melhor, um melhor cidadão, né? A se realizar profissionalmente e viver os valores morais. Respeitar o próximo, respeitar o direito do outro, ser mais educado, né? A educação, ela retarda também esse processo, mas não resolve. E outra barreira que Deus colocou para retardar o processo de corrupção humana, a igreja. A igreja de Cristo, ela é a transmissora dos valores bíblicos. Jesus olha para os seus discípulos no Sermão do Monte e diz: vocês são sal da terra e são a luz do mundo. Enquanto vocês estão aqui na terra como sal, vocês vão retardar o processo de apodrecimento deste mundo. Enquanto vocês forem luz, as trevas elas não vão avançar. Enquanto a igreja de Cristo aqui está na terra pregando o evangelho, um drogado sai das drogas. Enquanto a igreja de Cristo prega o evangelho, uma mulher larga a prostituição. Enquanto a igreja de Cristo prega o evangelho, um assassino se arrepende e se rende aos pés de Cristo. A igreja, ela funciona para retardar o processo. No entanto, entenda que essas barreiras, elas não impedem a intensificação do pecado. Elas apenas desaceleram o processo. No entanto, nós temos visto nas últimas décadas o avanço e a intensificação do pecado e da maldade. O ser humano foi feito à imagem de Deus. No entanto, o homem se recusa a ouvir a sua própria consciência a favor dos seus interesses egoístas. Não é verdade? Existem leis. No entanto, as leis são infringidas. Os crimes são ocultados. As autoridades jurídicas são compradas. Os estatutos e as leis são mudadas pelo voto, tornando o mal legitimizado e permissível. Como, por exemplo, nós temos atualmente a legalização das drogas, lutando para se permitir o aborto e a apropriação de terras alheias por invasão. São coisas erradas e injustas. E a lei também ela não é suficiente para impedir o avanço do pecado. Aleluia. A educação tem sido agora uma ferramenta usada por Satanás para desconstruir os valores e doutrinar os alunos com ideologias ateístas e anticristãs. Está vendo que essas coisas não resolvem o problema? A igreja também não resolve o problema, só retarda. Falsos cristãos se introduzem, manchando o nome do cristianismo. Quantos falsos cristãos não entram no nosso meio, não se infiltram, envergonham o evangelho, fazem o nome dos crentes, da igreja e dos cristãos serem manchados e descredibilizados na sociedade. Quando a gente vai dizer, olha, Jesus transforma, ele diz: quem é você para vir pregar para mim? Tem um crente na sua igreja que tem a vida suja, tem isso e tem aquilo, mas nós continuamos ainda pregando e dizendo que a transformação não é do irmão, é de Jesus, é ele quem transforma. O evangelho também tem sido atacado e descredibilizado por ideologias, e a verdade da Bíblia, missionário, a cada dia vem sendo relativizado. Não, você acha que é assim que a Bíblia diz, mas eu já acho que é esse. A minha igreja é LGBT, ela já ensina dessa forma aqui, ó. Jesus, ele é assim, é colorido, é um arco-íris, né? O arco-íris do amor. Cada um tem uma interpretação própria de Jesus. Se você tiver aquele aparelhozinho chamado de Alexa, você pergunta: Alexa, quem é Jesus? Ela vai
dizer, olha, existem diversas interpretações sobre Jesus. Você escolhe. Ela não diz quem é Jesus. Pergunte quem foi Maomé, quem é Buda. Ela explica, diz cada um deles quem são. Pergunte quem é Jesus e você vai ver se ela responde. Não responde. Não responde. Por quê? Por causa do diabo que está agindo nessa sociedade. O diabo está agindo no mundo. E a corrupção humana, ela é contra Cristo. Ela é contra o Deus da Bíblia. E portanto, ela relativiza o que está nas Escrituras Sagradas. Não, para você significa isso. Para mim significa isso aqui. Não há mais uma verdade na Bíblia. Portanto, a igreja não resolve todo o problema. Esse é o terrível estado do homem regenerado. Ele está morto em ofensas e pecados. O homem está morto. Ele segue o curso desse mundo. O que o mundo diz que é certo, ele acredita que é certo. O aborto está permitido. Tá bom, então para mim não tem problema não. O aborto é aceito, todo mundo diz que é. A prostituição está normalizada. Para mim não tem problema também não. Ele segue o curso desse mundo. Para onde o mundo vai, ele também vai. Se o mundo vem, ele também vem. Mas nós estamos na contramão do mundo. Nós não negociamos nossos valores. Nós temos a mente de Cristo. É Cristo quem vive em nós. E nós não vivemos a vida que queremos. Cristo nos transformou. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O mundo está tão corrompido que ele faz constantemente a vontade do diabo. Paulo diz: vocês estavam mortos em ofensas e pecados, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Quando você vê alguém no pecado, quando você vê alguém escravizado, tenha certeza que o diabo está trabalhando ali na vida dele, levando ele a fazer o que ele quer. Gênesis capítulo 6 e o versículo 5. Por favor, Zé. Gênesis capítulo 6 e o versículo 5. Olha só o que a Bíblia diz. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Esse é o estado humano depravado. E que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Esse é o estado em que o ser humano se encontra. Ele pode não fazer todo o mal, mas geralmente o coração humano deseja mais do que o que faz. Não é verdade? Deseja matar alguém, se vingar de alguém. Isso é a corrupção humana. Os pensamentos, toda a imaginação dos seus pensamentos é má continuamente. Como mortos em pecados, como os seres humanos corrompidos, estando mortos em pecados, a diferença de um ser humano para outro, sabe qual é? Você diz, aquele ali é mais bonzinho que aquele. A diferença de um ser humano para outro, todos os dois estão mortos. Mas a diferença entre um ser humano e outro, sabe o que é? É o grau de decomposição em que essas pessoas se encontram. Uns estão mais apodrecidos do que outros, mas todos estão mortos. E com o tempo vão chegar ao estado máximo de decomposição. A humanidade, enquanto ela viver sem Cristo, ela vai apodrecer cada dia mais. O homem regenerado, irmãos, ele não ama a Deus. Ainda que em palavras ele diga que ama, no entanto, são apenas palavras vazias. Como disse o profeta Isaías, esse povo me honra com os lábios. Eles dizem, eu amo a Deus, eu amo a Deus. No entanto, Deus disse o que através do profeta? Mas o seu coração está distante de mim. Só os lábios honram a Deus, mas ele não tem amor por Deus. Seu coração está distante dele. A vontade do homem e a vontade de Deus, elas estão em conflito.
eu amo a Deus, mas quando você mostra Deus para ele, ele diz, deixa para outro dia. Eu não consigo fazer isso. Não é porque eu faço isso, eu fumo. Não, eu bebo. Não é porque eu tenho vícios. Eu não consigo. Eu não vou trocar meus vícios por Deus. Eu não vou trocar a prostituição por Deus. Não vou trocar meu pecado, a pornografia por Deus. Não. É isso que o ser humano faz. Quando a vontade de Deus e a dele está em conflito, ele vai escolher sua vontade. João capítulo 14 e o versículo 15, olha o que está escrito. João capítulo 14 e o versículo 15 diz, Jesus diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amor de boca, de palavras? Jesus disse, não. Eu amo a Deus. Ama? Você guarda os seus mandamentos? Eu não consigo ainda. Não amo. Não amo. Seus interesses estão em conflitos. Em vez disso, sabe o que é que o homem faz? Por ele não amar a Deus de verdade, só de boca, mas não há um sentimento de amor, o homem cria um Deus próprio. Romanos capítulo 1, versículo 25. O homem, ele diz, eu amo a Deus. Mas quando você vai olhar para o Deus que ele ama, não é o Deus da Bíblia, é o que ele criou, irmão. Ele criou o próprio Deus dele. Olha, Romanos 1,25. Pois os homens mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Eles criaram seus próprios ídolos, a imagem de aves, de seres humanos, de répteis, e diz, esses aqui são os nossos deuses. Aí você chega pregando o evangelho, ei, você ama a Deus? Amo. Mas qual é o Deus que você ama? Meu Deus me aceita do jeito que eu estou. Antes eu estava nos crentes, era tão infeliz. Lá era proibido ter relação sexual, era proibido ir para as festas do mundo que só tem palavrões e imoralidade. Não podia. Hoje eu sou tão feliz. Deus me aceita do jeito que sou. Ele criou um próprio Deus, o Deus da sua mente, que é parecido com ele, o Deus que aprova o pecado dele. É esse o ser humano. Ele não ama a Deus de verdade, o homem irregenerado. É por esse motivo que Jesus disse a Nicodemos, aquele que não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Porque o homem que não nascer de novo, ele tem essa natureza má, só pensa o pecado, deseja só o pecado, cria um próprio Deus e odeia o Deus verdadeiro. Se o homem, irmãos, ele não tiver a sua natureza mudada, se ele não nascer de novo, é isso que significa nascer de novo, ter a sua natureza mudada, ele nunca amará a Deus de verdade e nunca terá prazer nas coisas de Deus. Aleluia. Se o homem irregenerado, se ele entrasse no reino de Deus, se Jesus não dissesse isso, não precisa nascer de novo, eu vou te levar para o reino, eu sou amoroso. Se o homem regenerado, ele entrasse dentro do reino de Deus, com a sua natureza depravada, o céu para ele seria inferno. O céu para o homem regenerado é inferno. O diabo estava lá, era um anjo de luz, mas ele não estava satisfeito com o céu. O homem regenerado, se ele for para o céu, se ele for para o reino, lá vai ser inferno para ele. A adoração a Deus, esses cultos maravilhosos que nós temos, para ele seria um culto chato e tediante. Ele se rebelaria contra Deus. Se Deus dissesse assim, eu vou te levar para o meu reino, sabe o que era que o homem ia fazer? Ia ser ingrato, se rebelaria contra Deus, juntaria outras pessoas com ele e faria um motim para destituir Deus do seu poder e corromperia o reino de Deus com as mesmas maldades que nós vemos aqui na terra. Se o homem regenerado fosse para o reino de Deus,
eles estragariam tudo. Estragaria tudo. Quer ver? Apocalipse capítulo 21 e o versículo 2. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. João disse: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus ela descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Agora o versículo 27. Olha só, aqui ele viu a cidade, a nova Jerusalém descendo, não é? Linda, não é a nova Jerusalém? Mas olha só o que o texto diz agora no 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine. O homem regenerado, ele contaminaria, porque pode ser contaminado. Aí Deus diz: não vai entrar nada que contamine, e cometa abominação e mentira. Não vai entrar ninguém que faça essas coisas, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você pode se alegrar com isso, porque você não é um depravado, você é regenerado, você nasceu de novo. Deus te deu uma nova vida, uma nova natureza que se adapta ao ambiente do céu. Eita Deus! Apocalipse capítulo 22. Aleluia, Jesus. Capítulo 22 e o versículo 15. Olha só. Deus, me alegra muito, irmãos, ver os textos bíblicos. Olha, ficarão de fora os cães. Aleluia, Jesus. Duas possibilidades para se interpretar esses cães: Eita, Jesus. homossexuais e falsos profetas. São chamados de cães na Bíblia. Vivem na imundícia. Ficarão de fora os cães. E os feiticeiros vão ficar de fora. E os que se prostituem vão ficar de fora. Aqueles que têm relação sexual antes do casamento, aqueles que pagam pelo sexo, vão ficar de fora. E os homicidas, aqueles que matam, aquelas que pregam a favor do aborto, meu corpo e minhas regras, vão ficar de fora, porque estão matando bebês dentro do seu ventre. Eita, Jesus. Os homicidas e os idólatras, aqueles que se prostram diante de imagens, aqueles que invocam imagens, é a Bíblia quem diz: vai ficar de fora. E qualquer que ama e comete a mentira vai ficar de fora. Aleluia. Você quer uma solução para você entrar? Eita. Tem que nascer de novo. Glória a Deus. Você precisa nascer de novo. Glória. Glória a Deus, aleluia. Mas o que é, irmãos, esse novo nascimento? Você sabe o que é o novo nascimento? É uma mudança radical que acontece no interior do ser humano. Viu? Isso é novo nascimento. Uma mudança que acontece no interior do ser humano. Jesus utilizou essa expressão, irmão, nascer de novo, porque ele quis fazer uma analogia, tá? Do nascimento espiritual com o nascimento físico. Aleluia. Por isso que ele usou essa expressão nascer de novo. Qual é a analogia? No nascimento físico, os filhos, eles herdam as características dos seus pais, não é? Os filhos têm alguma característica, né? Ele tem as características psicológicas. O comportamento dele é parecido com o do pai. Ele age parecido com o pai. Tem algo que parece com o pai. Muita gente diz: mas pai, você parece com seu pai demais. Não só em fisionomia, mas também em seu jeito. Físicas também. Os filhos herdam características físicas do seu pai. O povo olha e diz: menino, é a cara do pai, né? É a cara da mãe. Parece demais, não é?
também genética. Vai olhar lá no DNA, é filho de Maria com Bastião. Não é verdade? Então os filhos, eles herdam características dos seus pais. É essa analogia que Jesus quis fazer. Assim como os filhos herdam as características psicológicas, físicas e genéticas dos seus pais, assim também é aquele que é nascido de Deus, aquele que é gerado de Deus. Ele tem as características de Deus nele. Ele é justo, ele é santo, ele odeia o pecado, ele ama a justiça, ele gosta do bem. Essas características estão no homem regenerado. Aleluia, Jesus. 1 de João, capítulo 3, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 9. Já está aqui, né? Eu imaginei que seria específico. Olha só, irmãos. Qualquer, sai da minha mente. Qualquer que é nascido de Deus. Eita, meu Deus. Olha o que o texto está dizendo, irmãos. Qualquer que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Aleluia. Eita, glória. por quê? Porque a semente de Deus, as características de Deus, aquele DNA, permanece nele, naquele que nasceu de Deus. Aleluia. E não pode viver pecando. Ele pode até um dia cometer um pecado, mas ele não pode viver pecando, porque ele nasceu de Deus. As características de Deus estão nele. Aleluia, glória a Deus. Eita Deus. Fala, assim. Eita, meu Deus. A criança que é gerada pelos seus pais, a criança que nasce dos seus pais, ela ama os seus pais, ela tem apego pelos seus pais, não é verdade? E ela também imita os seus pais, uma criancinha. Depois, quando vai crescendo, o negócio vai mudando, mas é alguém que nasceu de novo. A criança que nasceu dos seus pais tem apego, ama seu pai e imita seus pais. Assim também é aquele que é nascido de Deus. A Bíblia, aquele que nasceu de Deus, ele quer viver como Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é santo. Isso aqui não desagrada meu pai. Eu não quero fazer isso aqui não. Glória a Jesus. Eu quero ser como meu pai. A Bíblia diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso pai. O filho, ele quer ser como seu pai. Ele ama o seu pai e não quer desagradá-lo. Assim é aquele que é nascido de Deus. Você deseja mesmo agradar a Deus? Glória. Você tem lutado para agradar a Deus? Aleluia. Tem demonstrado o seu amor, obedecendo a Ele, os seus mandamentos? Aleluia. A Bíblia também utiliza outras expressões, irmãos, para falar do novo nascimento. Das expressões é regeneração. Nascer de novo é regenerar, ser gerado de novo. Tá? Outra expressão é novo homem. Se você nasceu de novo, você não é mais o homem anterior. Você é um novo homem. E outro, nova criatura. Você foi criado de novo. Efésios capítulo 4, versículo 24 e 25. Olha só o que o texto diz, ó. 24 e 25. Já pertinho de terminar. Olha só. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus, esse novo homem foi criado em verdadeira justiça e santidade. As características do Pai, naquele que nasceu de novo, naquele que foi de novo gerado. Versículo 25. Olha, pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqueles que nasceram de Deus, eles não vivem no engano, na mentira.
A natureza do Pai está neles. Glória. Eles vivem a verdade, pregam a verdade, falam a verdade. Aleluia. Irmãos, como nascer de novo? Jesus disse 2 vezes para Nicodemos: você precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. Você quer ver o reino de Deus, Nicodemos? Você precisa nascer de novo. Como nascer de novo? É bem fácil, bem facinho. Você quer nascer de novo? Você ainda vive no pecado? Você comete constantemente os pecados? Não tem mais aquele temor? Não tem o desejo de obedecer a Deus? Você precisa nascer de novo, porque senão você não entra na cidade santa. Aleluia, Jesus. Você quer? O que você tem que fazer? Crer no Cristo das Escrituras. Aleluia. Só isso. Você precisa crer no Cristo das Escrituras, que diz que você é pecador e precisa dele para te salvar da condenação e da prática do seu pecado. Aleluia, Jesus. Enquanto você estiver crendo no Cristo, você diz: eu já tenho Jesus dentro de mim, mas fica na prostituição, mas fica na mentira, mas está preso aos vícios. Enquanto você estiver crendo no Cristo da sua mente, no Jesus que aceita você viver sua vida do jeitinho que você é. Ele me ama, Cristo me ama, Cristo não vai me jogar no inferno por causa disso, não. Enquanto você viver crendo no Cristo da sua mente, o Cristo que aceita teu pecado, o Cristo que aceita tua prostituição, o Cristo que aceita teu adultério, o Cristo que te aceita nas drogas, que te aceita nos vícios, o Cristo que te faz sentir confortável. Enquanto você estiver com esse Cristo na sua mente, o Cristo que te faz sentir confortável no teu pecado, você nunca será regenerado. Uma pessoa uma vez me falou, ele disse: Jesus, ele andava com prostitutas, andava com homossexuais, andava com ladrões. Eu disse: vamos olhar o texto da Bíblia. O texto da Bíblia está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 10 por diante. Olha só, olha o que o texto diz. E aconteceu o quê? Estando ele em casa, sentado à mesa, estava aqui na casa de Mateus, viu? Que era um publicano, cobrador de impostos. Chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. Sentaram com ele quem? Publicanos e pecadores. Os publicanos eram famosos por serem ladrões, né? Eles cobravam o imposto muito mais do que Roma pedia, né? Era a fama deles, de ladrões. Sentaram-se com Jesus. Jesus não estava incomodado não de estar com eles, não. Versículo 11. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e com pecadores? Aí olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, ouvindo-lhe, disse-lhes: não necessitam de médico os tem boa saúde. Jesus disse: não são os sãos que precisam de médico, mas Os doentes. eu disse: você estava dizendo que Jesus andava com prostitutas, com LGBTs, nem tinha naquele tempo. Eu nem tinha naquele tempo. Mas se tivesse, Jesus andaria do mesmo jeito. Mas Jesus não andaria com eles para ostentar o pecado deles, não. Jesus não andou com os publicanos para ostentar a roubalheira deles, não. Não andava com prostitutas para ostentar a prostituição delas, não. Pelo contrário, Jesus, ele andava como um médico, dizendo assim: esse povo está doente, mas eu sou a cura para o pecado deles. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu sou a cura. Aleluia, Jesus. Você está doente do pecado, está doente dos teus vícios, no roubo, na prostituição. Saiba que Jesus é o médico dos médicos para te curar da lepra do pecado. Creia nele e você nascerá de novo. Aleluia, Jesus. Creia em Cristo. Glória.
A Bíblia diz: e assim que não me importa como você esteja. Você pode estar atolado em vícios, em prostituição. Se você crê em Jesus de todo o coração, você será regenerado. Deus vai te dar uma nova natureza que te fará vencer o teu pecado, o teu vício. Vai te fazer vencer todo o mal e a corrupção que há no ser humano. A Bíblia diz: e assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Prostituição, imoralidade passou. Não pratico mais essas coisas. Eis que tudo se fez novo. Glória. 1 Coríntios. Esse é o último texto e finalizo. Capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Esse texto aqui me alegra bastante. Olha só o que o texto diz, irmãos. Não sabeis, vocês não sabem que os injustos, olha só, irmãos, vocês não sabem que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Jesus disse: tem que nascer de novo para herdar o reino de Deus. Olha aqui o que o texto diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Você sabe disso, você devia saber. Aí ele diz: ó, não erreis, nem os fornicadores. Sabe o que é fornicadores? Aquele que tem relação sexual antes do casamento, né? E essa expressão às vezes ela é ampliada, né, para muitas outras coisas, né? Fora do casamento, relação fora do casamento. Ó, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, aqueles que traem suas esposas e seus maridos, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. É duas palavras aqui para homossexual. Efeminado, o homossexual passivo, que faz o papel de uma mulher na relação. E os sodomitas, aquele que faz o trabalho de um homem em uma relação. Nem os efeminados, nem os sodomitas. 10. Nem os ladrões, nem os avarentos, os que amam o dinheiro, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí Paulo diz no versículo 11, Paulo diz: ó, alguns de vocês, irmãos, foram. Alguns de vocês já foram isso no passado: ladrões, efeminados, sodomitas, bêbados, maldizentes, roubadores. Alguns de vocês têm sido, mas agora não. Agora vocês foram lavados, agora vocês foram santificados, agora vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O Espírito regenerou vocês. Vocês eram pecadores, vocês eram dignos do inferno, mas Deus deu nova natureza a vocês e vocês são herdeiros do reino. O Evangelho transforma. O Evangelho transforma. Nós temos aqui no nosso meio homens e mulheres que tiveram um passado de pecado, mas hoje têm suas vidas transformadas. Temos aqui um missionário. Quantas vidas não já foram ganhas? Quantas vidas o irmão não já viu sendo transformadas através do poder do Evangelho? Quantas vidas, sabe por quê? Porque esse Evangelho é poderoso. Se você quer nascer de novo, quer ter direito a entrar e herdar o reino de Deus, nasça de novo, crendo em Cristo Jesus. Creia de verdade no Cristo da Bíblia, que diz que você está no seu pecado, está no seu
vida transformada. Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos orar, agradecendo a Deus